Quem pega imóvel para vender por qualquer preço, o preço que o proprietário fala, muitas vezes ele não sabe nem como ele chegou naquele valor. E ele realmente não tem a obrigação de saber. Ele é o profissional contratado para vender o imóvel? Ele não é. Ouçamos o nosso proprietário, ele é o nosso cliente, ele tem que ser ouvido, respeitado por isso. Ele muitas vezes ele não tem prática no mercado, ele não faz a menor ideia de como chega no preço de imóvel. Com base nisso, dá pra gente pegar um imóvel sob qualquer preço para colocar à venda? Ah, depois eu negocio. Sabe o que vai acontecer com você? Não vai chegar cliente interessado. Como que você vai conseguir negociar uma coisa se sequer tá chegando alguém para você conseguir fazer isso? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Bom, aqui é a melhor programação, né, para você que é corretor de imóveis, aprender a fazer uma negociação imobiliária eficiente, de forma simples, de forma descomplicada e, com isso, atingir o faturamento de 100 mil reais todos os anos. 100 mil ou mais, né? A gente fala em 100 mil, mas a gente almeja muito mais, 6 dígitos aí, trabalhando, que dá super certo. Mas aqui a gente trabalha com um mínimo de 100 mil reais, que é totalmente possível atingir durante um ano, tá bom? No mínimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Tinelli e hoje nós vamos falar um pouco sobre precificação. O tema hoje é: se o proprietário que decide o preço, o corretor de imóveis acaba não vendendo imóveis. Aquele imóvel especificamente, ele acaba não conseguindo vender, certo? E eu vou falar por que isso acontece, tá? Eu vou dizer por que isso acontece. Então vamos lá. Gente, o que que é? Eu falo assim, ó. Quando a gente fala em precificação, pode surgir aquela dúvida do que é que eu tô falando exatamente, né? Talvez seja muito vago somente falar esse termo, precificação. Mas aqui hoje eu quero falar um pouco com vocês do que é o posse. Quem aí já fez o TTI já sabe, já ouviu esse termo. Quem ainda está fazendo ou vai começar, já saiba, hoje aqui você já vai aprender o que é o posse. É uma sigla usada para a gente falar do parecer opinativo de comercialização imobiliária. Esse parecer, pessoal, ele não é uma avaliação imobiliária, aquelas avaliações que são utilizadas, por exemplo, em processo judicial, ou ainda um documento um pouco mais robusto, com outros tipos de informações, que somente um avaliador imobiliário que tem o KNAI, que tem um curso específico, fez para fazer. O posse, pessoal, ele é usado para que a gente consiga descobrir quanto vale um imóvel no mercado. Via de regra, sim, ele é feito, ele é por escrito, ele é um documento formalizado para que isso seja apresentado ao proprietário, preferencialmente, né, seja apresentado ao proprietário, e o proprietário se convença de fato que o valor que você chegou no imóvel dele, que você avaliou. A gente vai usar esse termo de avaliação, mas não é aquela avaliação maior e mais complexa, que demanda vários requisitos aí para vocês poderem fazer. Ele é um parecer, ele é mais simplificado, que é justamente para que vocês encontrem o preço de venda desse imóvel no mercado imobiliário, certo? Então, isso é o posse, é um parecer opinativo do corretor de imóveis. Todo corretor de imóveis pode e deve fazer um parecer opinativo, para justamente encontrar qual é esse preço vendável, qual é esse preço de competição de mercado que precisa existir para que o imóvel seja vendido mais rápido, tá? De uma melhor, com parceria, tudo bem? Então, esse documento, pessoal, qualquer corretor pode fazer. Só que a grande maioria não faz. E eu estou aqui para esclarecer para vocês a importância desse documento. Então, lembrem, quando eu falar aqui em avaliação, eu não estou falando do avaliador, que precisa de um curso específico, de um curso que são alguns locais que fornecem o certificado, para que depois esse corretor se inscreva no cadastro nacional para fazer a avaliação, certo? Então,
Então eu expliquei aqui um panorama geral do que é esse parecer opinativo, tudo bem? O que não é esse parecer opinativo, gente? Eu já falei que não é essa avaliação mercadológica que muitos corretores são corretores que tenham inscrição no KNAI, que tenham um curso de avaliador, tá? Esse POS, então, ele não é essa avaliação mercadológica. Essa avaliação mercadológica, ela é utilizada onde? Ela é utilizada em processos judiciais, ela é utilizada quando a pessoa é contratada, o corretor avaliador que é contratado para ir no imóvel e fazer uma avaliação desse bem, tá? Aí ele vai emitir uma avaliação imobiliária, tudo bem? Então, é diferente. Então, isso não é o posse. Também não é um parecer opinativo você trabalhar sem ter amostras condizentes do mercado, amostras que são outros imóveis que estão à venda ou que já foram vendidos por determinado valor. Então, simplesmente falar: oi, Gé, tudo bem? Boa tarde pessoal que está entrando. Então, o posse, gente, não é simplesmente você chutar um valor. Isso não é posse, tá? Não é posse. O posse que é POCI. Parece que eu tô falando posse, que é posse, posse de imóvel. Não é posse, POSSE. Posse, que é a sigla. Parecer opinativo de comercialização imobiliária. Tá? Então, o posse não é a avaliação. O posse também não é um achismo. Não é você simplesmente achar que você vai dar um valor e tudo mais e acabou. Não, eu vou explicar para vocês como que você estrutura isso corretamente, que fica legal, tá bom? Para vocês terem. E eu falo que há uma confusão real do significado disso, porque quando o corretor é solicitado para ir num imóvel, para esse imóvel ser colocado à venda, há muita confusão se ele pode ou não fazer esse documento. E na realidade, como eu disse, qualquer corretor habilitado, no CRES, escrito tudo bonitinho, ele pode fazer, ele deve fazer. Por quê? Para ele realmente encontrar quanto vale o imóvel no mercado imobiliário, aquele imóvel que ele foi solicitado para ver, para ser colocado à venda. Inclusive ajuda no posicionamento do quê? De valor de locação, porque às vezes o proprietário, ele não sabe quanto vale o imóvel dele, logo ele não sabe nem quanto cobra de uma locação que ele queira fazer no imóvel dele, ele não tem essa ideia. Então é importante vocês também saberem fazer esse documento para poder orientar o seu cliente nesse sentido. Inclusive, se você for, não só se você for solicitado, mas se você fizer a prospecção, captar um cliente, for no apartamento, na casa dele, ver esse imóvel comercial, então, nesse caso, você também precisa depois apresentar esse parecer opinativo para você demonstrar a sua autoridade na corretagem imobiliária. Isso ajuda demais o corretor de imóveis gerar autoridade para ele saber, para o proprietário saber o que está acontecendo. E de mais a mais também ajuda onde? Ajuda com que o comprador entenda que não está havendo eventualmente um abuso no pedido do preço ali que o proprietário combinou com o corretor de fazer e vender. Esse posse, ele também é usado para quê? Para apresentação ao comprador de que o preço está dentro do mercado. Então, pode sim ali haver uma negociação de preço? Pode, mas ele já vai estar muito relacionado realmente ao que o mercado paga naquele imóvel. Porque não é o comprador que paga, não é o proprietário que decide, é o que o mercado paga naquele imóvel, certo, pessoal? Então, isso é uma confusão muito grande do que é a avaliação e do que é o parecer opinativo, tá bom? E por que eu falo isso aqui para vocês? Fazer esse fazer esse parecer é um dos passos, gente, fundamental, é um deles, um dos passos fundamentais para vocês fazerem uma negociação imobiliária eficiente, uma negociação imobiliária que seja descomplicada, uma negociação imobiliária que te traga realmente resultados. E que sem esse passo, sem vocês saberem aplicar esse passo, vocês vão dificultar muito os próximos passos dentro desse processo
da negociação imobiliária, porque a negociação ela envolve vários passos, vários aspectos, etapas que devem ser seguidas. E o parecer opinativo ali, ele é um dos passos que o corretor consegue fazer, qualquer corretor consegue fazer e demonstrar a sua autoridade no assunto, tá? E consequentemente seguindo todos os passos corretamente, você vai conseguir atingir 100 mil reais em comissões por ano, tá? E se você não fizer esses passos bem desenhados, que eu vejo muito acontecer na prática, no mercado aí fora, o corretor ele sai do TTI, mas ele sai bastante despreparado, ele sai sem saber qual é o próximo passo. Por isso que eu desenvolvi passos que devem ser seguidos para quê? Para a negociação iniciar corretamente, ela caminhar corretamente e ter um final interessante para todo mundo. O vendedor vendeu, o comprador comprou o que ele queria e o corretor recebeu a comissão dele. Portanto, isso vai acelerar, vai te dar possibilidades de realmente conseguir 100 mil reais ou mais em 12 meses. Entendem, pessoal? É isso que acontece quando você segue o passo a passo que a gente desenvolve, que eu desenvolvi para vocês criarem. E por que avaliar o imóvel, gente, corretamente faz diferença para o corretor de imóveis, ali na carreira do corretor? Porque, como eu disse aqui já ali atrás, a gente tem que criar autoridade. E a gente cria autoridade baseada em fatos e dados do mercado imobiliário. Quando você conversa com um proprietário ou com um comprador, ou com um parceiro, outras imobiliárias, ou outros corretores, e você sabe exatamente do que você está falando, como você fala, você tem segurança na sua fala, porque você conhece o processo, você conhece o passo a passo, que um deles é o parecer opinativo, é você conhecer o imóvel e qual é o preço que ele vale. Na carreira do corretor isso faz muita diferença, porque isso gera autoridade para você e não faz com que você seja mais um no mercado, que você seja só mais um no mercado, fale qualquer preço ou ainda aceite sem verificar a veracidade daquilo, não no sentido de ser verdadeiro ou não, de ser mentira, não isso, porque assim, o proprietário, ele sabe quanto ele quer no imóvel, mas ele faz valorizações às vezes, porque ele fez reforma, e tudo bem, eu entendo, eu respeito o meu cliente proprietário nessas considerações que ele faz, a gente tem que sempre ouvir o nosso cliente, mas a gente tem que ter o contra-argumento do que, olha, talvez não dá para essa reforma valorizar tanto assim o imóvel, ou há às vezes uma depreciação que você tem que fazer no imóvel, para você achar o valor de venda dele de mercado, mas se você não tiver bons argumentos, você pode, eventualmente, ofender o seu cliente proprietário. E não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é que nós consigamos apresentar para esse cliente o quanto realmente o imóvel dele pode ser competitivo no mercado. Isso acelera o quê? A possibilidade de venda. Quer dizer 100% que você vai vender esse imóvel? Não, não quer dizer nada. Por quê? Porque um passo que nós estamos falando aqui, só um passo, gente, não faz a venda acontecer. Aqui é um passo apenas dentro de vários passos desenvolvidos para que a negociação aconteça lá no final. Tudo bem? Então, isso faz diferença. Vocês conhecerem o imóvel, saberem bem precificar esse imóvel para você convencer o seu cliente que muitas vezes o valor que ele quer no imóvel dele está um pouquinho fora. Às vezes pode estar até menos, tá, gente? Não é só para mais que o proprietário coloca, não. Lógico que isso vamos dizer assim, é o mais comum de acontecer, né? Mas não é só isso que acontece. Acontece também o caso de proprietários não entenderem, assim como não entendem para o mais, talvez não entendem para o menos e precificam abaixo ou precificam muito mais alto do que o mercado vai aceitar. É lógico que se ele precificar para menos, aí vão até
Pode até parecer que vai ser sempre vendido, né? Se tiver muito a menos. Mas você sabe o que acontece com alguns compradores? Eles desconfiam. Falam assim, se esse imóvel aí tá tão barato desse jeito, deve ter alguma coisa errada nele. Não é verdade? Fala pra mim. Tem gente que acaba ficando desconfiado se o imóvel está sendo vendido muito abaixo do preço de mercado. Por isso que é importante vocês acharem o preço justo, o preço que se paga no mercado. Por isso a importância de você entender a região que você está trabalhando. É uma região só comercial, ela é uma região mista, isso pode gerar várias alterações na hora de precificar esse imóvel. E isso faz diferença para o corretor que sabe explicar quanto vale o imóvel do cliente, tá bom? Gente, o melhor momento para avaliar um imóvel, por exemplo. Qual que é o melhor momento para avaliar um imóvel? Nós temos passos antes, nós temos vários passos antes de precificar o imóvel, de dar o nosso parecer opinativo de quanto vale o imóvel do proprietário. E dentro desses passos, o momento que eu falo para vocês que tem que ser precificado o imóvel é: você foi na casa do cliente, você conheceu o imóvel dele, você conheceu o cliente que você captou, que você prospectou, você precisa, antes de fazer um parecer, conhecer o imóvel, porque senão você não tem o quê? Você não tem base para saber se aquele imóvel vai precisar de uma reforma, então quanto isso seria, em tese, depreciado na hora de uma venda. Então, você precisa conhecer o imóvel para saber isso. Então, portanto, você conhecer o imóvel, a partir disso você já consegue emitir um parecer opinativo de quanto vale aquele imóvel, baseado em outras amostras, que eu já vou falar um pouquinho. Então, o melhor momento é após conhecer o imóvel, para você apresentar e você justificar para o seu cliente proprietário, quando você for anunciar o imóvel dele para venda, quando você vai colocar ele disponível para venda no mercado, você já vai ter esse conhecimento, tá bom? E olha só, acontece muito, os corretores que talvez tenham menos experiência, e até os corretores que têm mais experiência, né, ou imobiliárias aí, eu não vejo acontecer muito a precificação. Mas por quê? Porque acontece assim, tem corretor que vai falar, por que eu vou precificar o imóvel se o proprietário já sabe o preço que ele quer? Acontece muito essa pergunta. Mas não precisa, por que eu vou precificar? O proprietário já sabe, ele quer 400 mil no imóvel dele. Aí eu te pergunto, será que esse imóvel realmente foi bem precificado? Com base em que ele chegou neste valor? Isso pode impedir a venda do imóvel, se o imóvel estiver acima do preço que o mercado paga. Por isso, essa fala de, eu vou precificar o proprietário, eu não vou precificar porque o proprietário já sabe. Essa fala não é correta. Esse pensamento não é correto. Porque vocês precisam sim precificar, mesmo que o proprietário dê o preço. Você pode, inclusive, usar essa precificação dada pelo proprietário como uma base para você saber se, quando você for falar do preço com ele, vai estar muito fora o valor que você chegou, né? Que você chegou não, né? Eu falo, é o modo de dizer, mas na verdade quem vai chegar é o estudo ali, é o levantamento que você vai fazer de amostras, comparando com várias amostras, tem métodos diferentes para se fazer uma avaliação de imóvel, tá? Eu vou pincelar aqui rapidamente, porque isso a gente fala lá no curso, muito mais profundamente, o que é um método comparativo, o que é um método evolutivo, tabelas utilizadas, índices utilizados no mercado imobiliário, que existem vários, inclusive municipais, a própria prefeitura às vezes concede alguns índices aí pra gente. Então, gente, não dá para falar que só porque o proprietário sabe qual é o preço que ele quer, que realmente esse preço é o certo, porque a gente não sabe como que ele chegou neste valor. Por isso que é importante você conversar também com o seu cliente. Outra fala que eu escuto bastante é que se demora muito para se precificar. Pessoal, talvez no início seja um pouquinho mais chatinho de fazer, até você pegar o jeito. Mas depois que você pega o jeito, fica muito, muito, muito mais fácil você conseguir fazer uma precificação e emitir um parecer opinativo do que vocês imaginam. Porque a gente tem a utilização de ferramentas, você consegue buscar amostras muito mais facilmente.
A internet está aí para ajudar nesse aspecto. Antigamente não tinha, né? Hoje em dia a gente usa o que? A internet. O Google tá aí para a gente fazer busca de vários tipos de imóveis. Então, também não dá para falar isso daí, gente, é uma objeção de que demora demais, mas é somente uma falta de prática. Então, não fale que você não sabe ou que demora muito. Apenas fale, eu estou aprendendo e logo eu vou ficar 100% nisso aqui, vai ser muito simples para mim, não vai ter grandes dificuldades, tá? Outra coisa que eu ouço muito, que pode ser um problema aí para algumas pessoas, é o seguinte: dá para pegar qualquer valor e depois negociar? Eu vou te dizer o seguinte: quem pega imóvel para vender por qualquer preço, o preço que o proprietário fala, que eu já falei que muitas vezes ele não sabe nem como ele chegou naquele valor. E ele realmente não tem obrigação de saber. Ele é o profissional contratado para vender o imóvel? Ele não é. Ele é o proprietário. Ouçamos o nosso proprietário, ele é o nosso cliente, ele tem que ser ouvido, respeitado por isso, tá? Ele tem que ser respeitado. Temos que ter empatia com o nosso cliente. Porém, ele muitas vezes ele não tem prática no mercado, ele não faz a menor ideia de como chega no preço de imóvel. Ele, às vezes, se você pode perguntar, ele não vai saber explicar para você. Respeite isso, tá? E aí, eu te falo, com base nisso, dá pra gente pegar um imóvel sobre qualquer preço para colocar à venda? Ah, depois eu negocio. Eu vou pegar esse aqui pra gente ter uma quantidade em carteira, mas depois eu negocio. Aí eu vejo o que. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai receber lead. Não vai chegar cliente interessado. Então, como que você vai conseguir negociar uma coisa se sequer tá chegando alguém para você conseguir fazer isso? Vocês entendem? Não dá. Pessoal, precifiquem corretamente antes de anunciar esse imóvel. Antes. Não tentem somente negociar depois, porque você vai ter muito mais dificuldade de atrair leads para você conseguir fazer uma visita. Se você não faz visita com cliente lead ali, com comprador interessado, as suas chances de vender um imóvel diminuem drasticamente. Então, quanto mais visitas você tem no imóvel, mais chances de você vender. Desde que, obviamente, essas visitas sejam todas bem qualificadas também, que a gente também tem, é um dos passos, né, para você conseguir fazer uma negociação eficiente, descomplicada, é você aprender a qualificar esse comprador e não ficar fazendo visitas aleatórias. Então, e nós temos também esse passo muito bem esclarecido no nosso curso, no nosso método, né? O método que eu criei, que é o TNJ, tá? Que é o método de técnica, negociação e jurídico imobiliário. Então, é um método completo, onde eu também falo muito sobre a qualificação proprietária. Mas voltando aqui no nosso tema, não dá para pegar um imóvel em qualquer valor para depois negociar, porque você vai ter dificuldade para atrair pessoas interessadas nele. E eu queria contar uma historinha aqui para vocês, porque ainda ontem, entre a semana passada e essa, mais ou menos, eu acompanhei corretores, a gente fez mais de 20 pareceres opinativos, mais de 20 apresentações. Então eu vi todo tipo de amostra, vários tipos de imóveis, né? A gente já fez muito mesmo. E ontem eu estava fazendo uma pesquisa para a gente fazer uma precificação de um lote que não temos mais venda nem pela loteadora, isso já foi vendido há muitos anos, ele começou a ser comercializado lá em 2019. E estava difícil encontrar a amostra. E lá na minha busca, o que eu encontrei? Um terreno, olha só, um terreno de 250 metros quadrados, num bairro que eu vou dizer para vocês que é um médio padrão, de médio para baixo. Médio para baixo. Quem conhece lá sabe o padrão do loteamento, tá? E lá nas minhas buscas, o que aconteceu? Tava lá anunciado o lote de 250 metros quadrados. Sabe qual que é o valor que tava lá? 23 milhões. Aí eu vou te falar assim, ai, Carol, mas foi um erro de digitação, tá bom? Eu super entendo que foi um erro de digitação. Mas pensa comigo. Foi um erro de digitação. Peraí que tá aqui. Foi um erro de digitação. Vocês acham que vai aparecer alguém, uma pessoa que não conhece do mercado,
que ela não sabe que de repente foi uma erro de digitação. É um lead, uma pessoa simples que quer comprar um terreno. A hora que ela vê o anúncio por 23 milhões no lote de 250 metros quadrados, ela vai olhar e falar assim, não, isso aqui tá caro demais, não faz sentido. Não vai chegar lead. Então, eu tô trazendo para vocês pra gente fazer só uma analogia. Pensa comigo. É basicamente como se eu fosse pegar um imóvel fora de preço, querer colocar ele para vender e achar que vai chegar alguém interessado naquele. Não vai. Não vai chegar ninguém interessado nesse imóvel. Então, assim, tomar cuidado na precificação, tomar cuidado, inclusive, na hora de anunciar, para vocês não anunciarem errado, tá? E aí, o que eu sempre vejo pessoas errando muito na hora de fazer um parecer opinativo. Gente, pegar amostras discrepantes, pegar amostras que não condizem com o imóvel que está sendo analisado, avaliado. Vocês conseguem entender? Se vocês forem fazer uma pesquisa e emitir um parecer, que vocês estão fazendo uma análise de um sobrado, procurem amostras de sobrado, porque daí você vai fazer um método comparativo. Então você tem que achar imóveis semelhantes, análogos ali para poder fazer esse comparativo. Se você não encontra nenhum tipo de imóvel nesse sentido, você vai ter que aprender a fazer um outro tipo de análise, que daí já entra num método evolutivo, que você vai dividir o imóvel em terreno, em casa, depois você vai aplicar numa tabela específica, que daí é bem complexo e nós teremos que entrar aqui numa aula para eu explicar como que faz esse método evolutivo para vocês. Mas é muito eficiente para quando você não consegue fazer pelo método comparativo, porque nem sempre os imóveis têm amostras parecidas. E aí isso é um erro. Não peguem imóveis diferentes, que não sejam semelhantes, só para você ter algo a apresentar. Se você não tiver algo a apresentar no método comparativo, você vai ter que aprender a fazer um método evolutivo, que tá ali dentro desse passo da precificação do imóvel, que a gente ensina no método TNJ, tá? E aí, na hora de executar esse parecer opinativo, você vai colocar essas amostras. A gente sugere sempre, no mínimo, 3 amostras para conseguir fazer um parecer comparativo que seja de fato um documento robusto, interessante para apresentar, que tenham bons argumentos para levar para o seu proprietário, para que ele realmente acredite. E mais que isso, não é só uma questão de crença, é uma questão dele entender realmente quanto vale o imóvel dele para ser colocado à venda e que vai ser competitivo no mercado. Ele tem que entender que o seu trabalho apresentado ali naquele parecer é um trabalho que faz total sentido para ele, porque ele tem sim um apego ao imóvel. Quem não tem? Se você tem aí um imóvel e você vai colocar ele à venda, muitas vezes a pessoa tem esse apego. Então, se você não levar para ela fundamentos, objetos de comparação, se você não levar um estudo para ela, onde realmente ela consiga entender que o valor do imóvel dela não é aquele que ele estava pensando, você não vai conseguir convencer essa pessoa. Então, respeite o seu cliente acima de tudo, respeite esse sentimento também que ele tem pelo imóvel e respeite a opinião dele. Só que tenha bons argumentos em cima para você desconstruir a ideia que ele tem daquele imóvel, do preço daquele imóvel, para que você consiga fazer um bom trabalho que é vender. Não adianta você entra naquela história, né? Posso pegar imóvel em qualquer valor e depois eu negocio? Não, não caio nessa, porque daí você vai ficar com um monte de imóvel aí na sua carteira, fora de preço, e você vai se frustrar, porque não está vendendo. E o seu cliente proprietário, ele vai se frustrar com você, porque você prometeu para ele que você ia vender e não vende. E muitas vezes, porque lembra, não é só preço que vende. O preço é um dos passos. Precificar um imóvel é um dos passos ensinados que você tem que aprender para fazer uma venda. Só que se você não conseguir convencer o seu proprietário aqui e pegar um imóvel fora de preço,
você vai ter dificuldade e vai te gerar frustração e vai gerar frustração no seu cliente proprietário, tá? E pessoal, na execução do posse, então coloquem lá no mínimo 3 amostras, que sejam de imóveis semelhantes, não imóveis diferentes, porque não vai dar certo, vai ficar diferente um metro quadrado. Analisem de fato esses imóveis de comparação para entender se realmente vai fazer sentido na sua comparação, tá bom? Porque não dá para não entender os imóveis que você está pegando ali também de comparativo. Você tem que entender esse imóvel, você tem que entender o imóvel do seu cliente. Então, isso faz tudo parte de uma metodologia. E eu diria para vocês assim, um pequeno passo para vocês conseguirem de cara já começar imediatamente a fazer um parecer opinativo que seja muito bom, que já consiga te gerar aí boas ideias para você aprender a fazer precificação, é você entender o imóvel do seu cliente bem certinho, bem visto, para você conseguir encontrar as amostras dos imóveis parecidos, semelhantes com o dele. Isso daí é um pequeno passo que você já pode começar desde já. Tudo que você já tem aí na sua carteira, você conhece realmente o imóvel do seu cliente? Você conseguiria, se você digitasse lá no Google, você conseguiria encontrar imóveis, por exemplo, semelhantes ao dele, de você lembrar? Você já chegou a precificar algum imóvel? Você já fez uma análise, um parecer opinativo seu, baseado em amostras bem precificadas, para saber se o cliente está vendendo o imóvel no preço certo? Para você ajudar realmente o seu cliente a vender o imóvel dele? Então, iniciem a partir daí. Pensem nisso. Pensem nessas possibilidades, que eu tenho certeza que isso já vai ajudar muito vocês aí na caminhada para faturar R$100.000 ou mais em comissões todos os anos. Tudo bem? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, gostariam de trocar alguma ideia, de fazer alguma observação? Fiquem à vontade, senão nós vamos encerrar nossa live por aqui. Na semana que vem, a partir de segunda-feira à noite, queria dar um recadinho aqui para vocês. Nós vamos iniciar nossas lives de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer do dia 6 ao dia 10 de junho, para a apresentação do método TNJ desenvolvido por mim. Então, fiquem atentos aí nos próximos dias que teremos novidades. Vocês vão receber nos grupos informações para vocês conseguirem se cadastrar e participar desse evento, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado por quem esteve aqui comigo. Comentem dessa live, logo ela vai vir para o ar para vocês poderem compartilhar e comentar e tudo mais, tá bom? Um excelente final de semana para vocês, uma excelente sexta-feira. Obrigado para quem esteve aqui comigo e até breve. Espero ter ajudado aí muito vocês nessa questão de como precificar bem um imóvel, tá bom? As dicas aí dadas para vocês começarem a trabalhar com isso, tá bom? Até mais, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.